começando mais um Carnecast, o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos carnes. E hoje, não diferente, eu estou com ele, amigo host, expert no assunto, Carlos Guerra. E aí, Carlos? E aí, Lucas, tudo jóia? Estamos aqui de novo, né? Mas antes da gente começar, fiquei sabendo que você vai falar pra gente do Carne. O que é o Carne? É um patrocinador? Alguém tem que pagar as contas, né? Como nós somos o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos carnes, claro, com patrocinador teria que ser alguma coisa ainda maior. Então o nosso patrocinador é a Carnia, a primeira inteligência artificial do mundo treinada e desenvolvida para resolver os seus problemas do dia a dia. O objetivo dela é colocar perguntas e ela te devolve essas perguntas no nível das suas perguntas, de acordo com a profundidade que você quer. Então a Carnia, ela foi desenvolvida e treinada basicamente pelo Carlos, que está aqui, para conseguir solucionar de uma maneira extremamente prática tudo aquilo que está no seu dia a dia. É muito difícil de usar, Carlos? Como é que é? Não, é facílimo de usar, é uma conversa de WhatsApp. Cara, quando você tem uma dúvida, você não manda uma lá para um colega lá? Qual o percentual de CMS que eu posso usar num tipo de produto específico? Se o cara sabe, ele vai responder. Manda para o Carnia. O Carnia responde com muito mais detalhes, embasado em legislação atualizada. É bem legal. Durante o episódio de hoje a gente vai usar aqui, tem umas colas aqui de alguns assuntos mais complicados que a gente vai usar e responde muito rápido, cara. Em até 1 minuto a resposta está ali. É bem legal mesmo. É um professor ali no WhatsApp 24 horas por dia. Legal. Então imagina você ter um consultor, um professor, um arcabouço ali de legislação na palma da sua mão para poder utilizar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Adicione o número que está aqui na descrição do vídeo e faça o teste. E coloque uma pergunta no Carnia e coloque uma pergunta no Google. Vamos ver quem responde com maior profundidade, com maior assertividade aquilo que você precisa. Carnia, a revolução inteligente no frigorífico. E hoje, mais uma vez, o pessoal já está até sabendo, sempre tem alguma bebida. E sempre, pelo visto, quando o podcast for mais técnico, quando for algo mais profundo, não que os outros não sejam, mas vai ter um vinho. O que é que nós vamos tomar aí hoje? Vai ter um vinho e... Pô, a Itália tá ganhando o ranking aí, né? Parece que a gente só escolhe vinho italiano. Mas assim, a gente quer beber, né? A gente quer tomar um vinho e aí a gente vai buscar alguma coisa que justifique o tema do episódio. Hoje a gente vai falar de calabresa, né? De linguiça calabresa, tipo calabresa, as diferenças. E eu até tentei procurar um vinho ali da Calábria, né? A calabresa é um embutido baseado num produto feito no sul da Itália, na região de Calábria, que tem por característica fazer uns salames, né? Lá eles fazem bastante salames mais picantes. Os salames do sul da Itália são salames que têm uma acidez maior, até por conta dessa acidez maior, dá uma certa picância, ressalta mais a picância. E aí a linguiça calabresa, a linguiça tipo calabresa é inspirada nesse tipo de produto. Então eu não consegui achar um vinho da região da Calábria ali, então a gente foi por uma outra justificativa, que é um dos vinhos mais produzidos na Itália, um dos vinhos mais, em termos de volume, um dos vinhos que tem maior variação, que é o Chianti. É um vinho da região da Toscana, da uva Sangiovese, também, pelo menos ali um percentual de 80% ali dele é Sangiovese. E a história da região de Chianti ele é muito interessante, ela coincide um pouco com a história da nossa calabresa. O Chianti, só para explicar para a galera, ele é DOCG, que é o topo da pirâmide da denominação de origem, de qualidade. Mas por ser DOCG, você fala, pô, sempre vai ser um vinho com aquele padrão. No Chianti isso não acontece muito. Porque ao longo da produção, a região foi crescendo tanto de produção de Chianti, que você encontra uma variação imensa de qualidade, de sabores dentro da denominação de origem Chianti. Tanto que depois eles criaram uma denominação que é o Chianti clássico, que seria a região original do Chianti, que tem um vinho com uma qualidade um pouquinho maior. E isso acontece com a calabresa também, né? Se você olhar para o Brasil, as linguiças calabresas que a gente encontra uma imensidão de linguiças calabresas. Ela tem que ser picante, mas às vezes a gente acha uma que não é picante, um sabor diferente, com formatos diferentes, qualidades diferentes, boas, ruins, médias, mais baratas, mais caras. Isso também acontece com o Chianti. O Chianti é um vinho muito versátil.
A versatilidade dele, ele harmoniza com pizza, harmoniza com carne, ele harmoniza com uma série de... Até para beber sozinho, gravando um podcast, ele vai bem, né? Um vinho legal para beber. E se você pensar na linguiça calabresa também, né, cara? Como que você usa linguiça calabresa? A gente conta linguiça calabresa fatiada na pizza, linguiça calabresa ralada. Você faz uma feijoada, você coloca linguiça calabresa. Você vai num bar, você pede um aperitivo com linguiça calabresa. Então, é um produto muito versátil também. Ele vai harmonizar bem com a linguiça calabresa também. Essa questão da variabilidade dele, esse Chianti que a gente abriu aqui, como é sempre uma surpresa, ele tem um aroma que lembra uma pimenta, então pimenta calabresa, ele tem uma pimenta, uma especiaria, vai harmonizar muito bem com uma pizza de calabresa, com uma calabresa tem uma estrutura de tanino que segura bem a questão da gordura da calabresa, a gente vai falar de teor de gordura, por isso a gente escolheu um vinho que é muito produzido, assim como a calabresa, que harmoniza bem, que tem a versatilidade, enfim. Acho que a gente conseguiu justificar bem por que a gente está bebendo Chianti no episódio de hoje. Sim. E você falou aí que do Chianti, ele recebe esse nome e ele é um DOCG, né? Uma denominação de origem controlada. E garantida. Então, para ser Chianti, ele precisa estar nessa região. E isso vai muito ao encontro da legislação. Trazendo isso para a legislação de Calabresa, por exemplo. O que é que denomina uma linguiça calabresa ser uma linguiça calabresa ou uma linguiça tipo calabresa? Exemplo de um Chianti clássico, que tem as denominações. O que é que a legislação fala sobre esses produtos? Cara, a calabresa ela está inserida, se você pegar ali o que regulamenta ali, você tem várias legislações de produtos carnes, mas se você pegar o que regulamenta os produtos específicos, chama Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. É o padrão de identidade e qualidade dos produtos, o famoso né? RETIC. Exatamente. E a calabresa, ela está dentro do RETIC, é uma legislação de 2000, é uma legislação que ela é recente, se você pensar em 2000, mas a gente tem passado por várias atualizações de legislação, de legislação de presunto, de bacon, que saiu agora em 2023. Então, ela se torna uma legislação um pouco antiga. E é uma legislação que trata de vários produtos e em cada anexo ela tem um produto. Por exemplo, ela fala de CMS, ela fala de mortadela. Em um dos anexos ela fala de linguiças. Então, a linguiça calabresa ela se enquadra ali. Dentro da legislação de linguiça, ela traz a linguiça calabresa. E aí vem uma primeira curiosidade, né? Quando a gente fala de legislação. Cara, eu lanço um desafio para você e para a galera também, depois que acabar o episódio, de acabar de ouvir o episódio, ou enquanto tá aí, vai ao mercado, tenta encontrar uma linguiça calabresa no mercado. Eu desafio vocês. Aí depois se encontrar, manda foto pra gente. Dificilmente você vai encontrar uma linguiça calabresa. Linguiça calabresa, a não ser que o rótulo do cara esteja errado ou seja um produtor artesanal, um produtor de um produto muito gourmet. Porque a linguiça calabresa só pode ser feita de carne suína, eu não posso adicionar CMS, eu não posso adicionar carne de outras espécies de animal, eu não posso adicionar proteína não carne, então é um produto que acaba sendo muito caro. Então, o que a galera faz? Aí o primeiro ponto da legislação, coloca uma palavra tipo, que também está previsto na legislação. Então, a maioria dos produtos que a gente encontra, que a gente usa na feijoada, que a gente faz acebolado, são linguiças tipo calabresa. Essa palavra tipo, no meio ali da denominação, muda tudo. Quando eu coloco tipo calabresa, eu posso utilizar até 20% de carne mecanicamente separada, o CMS. Ou seja, já entrou carne de outra espécie animal. O CMS no Brasil, majoritariamente, é de aves, então já entrou carne de aves ali. Se o produto for cozido, tá, Lucas? Porque assim, linguiça calabresa não necessariamente ela precisa ser cozida, tá? Eu tenho linguiça calabresa fresca, a gente não encontra por aí, mas a legislação permite que eu faça uma linguiça calabresa fresca. A tipo calabresa, se eu colocar CMS, ela tem que ser cozido, tem uma questão de contaminação, uma questão da salmonela presente no CMS, que é derivado da ave, ela tem uma contaminação por salmonela, então eu preciso garantir o cozimento disso dentro da indústria antes de colocar no mercado. Mas eu posso 20% de CMS, eu posso colocar 2,5% de proteína não carne. A gente tem um episódio de proteína não carne. Se você tiver dúvida, vai lá no episódio e ouça o episódio de proteínas não carnes para saber o que é. Mas eu posso 2,5%. Desses 2,5%, 1,5% pode ser de colágeno. E ela dá umas brechas para você fazer um produto com um custo melhor. Só que aí o que está acontecendo? O mercado de carnes, o mercado de embutidos sempre vive passando por crises. E toda a crise vem ao encontro de eu colocar produtos mais baratos no mercado. A crise econômica, de forma geral, do mercado,
atinge o mercado frigorífico com questão de custo. Se o produto está muito caro, maior que o meu poder aquisitivo, eu não vou consumi-lo. Então, as indústrias tentam colocar produtos mais baratos no mercado. Então, o que tem uma onda, algumas empresas fazendo? Eu quero fazer uma calabresa com mais de 20% de ICMS, com 30%, com 40% de ICMS. Eu posso fazer? Calabresa não. Tipo calabresa também não, que eu posso no máximo 20%. Então o pessoal tem lançando uma terceira linha de produtos que às vezes o consumidor nem percebe. Quando olha no rótulo, olha o produto ali, ele parece uma calabresa, ele tem o sabor tradicional de uma calabresa, porém é um embutido cozido. E como eu uso espécie de vários animais, aí um embutido misto cozido. Tem algumas fazendo embutido misto sabor calabresa, que coloca um aroma ali de calabresa, coloca o sabor calabresa. Então, basicamente assim como o Chianti, eu tenho o Chianti clássico, eu tenho o Chianti reserva, que eu não falei da reserva, que seria um envelhecimento maior, uma passagem por madeira, que também combina com a calabresa, que é defumada. E então eu tenho a calabresa, a tipo calabresa e o embutido cozido. Então fica uma dica para a galera que vai no mercado comprar, olha no rótulo a letrinha pequena, qual é o produto que você está comprando. Eu acho que calabresa você vai ser difícil de encontrar. Tipo calabresa que a gente mais vê, mas de vez em quando você vai ver um embutido misto cozido ou embutido cozido. Que aí o embutido não tem regulamentação técnica ainda. Eu acho que vai sair em breve, mas ainda não tem uma regulamentação técnica. Vi de várias empresas fazendo embutidos cozidos. Logo o Ministério lança uma regra para isso aqui, mas como eu não tenho regulamentação técnica, eu submeto isso à aprovação, mas aí eu posso fazer, não tenho limite de ICMS, não tenho limite de proteína não cárnea, fécula que eu não posso utilizar nem na tipo calabresa e nem na calabresa, lança a mão para utilizar no embutido cozido. Então tem essas questões de legislação. Aí a legislação vai regulamentar também teor mínimo de proteína, teor máximo de umidade, que, por exemplo, um produto cozido é 60%, teor mínimo de proteína de 12%, teor de cálcio em base seca também, regulamento. Então, se você abrir lá, regulamento técnico de identidade e qualidade, ou te perguntar no Carnia qual é o regulamento técnico, ela vai te responder quais são esses limites também que a legislação estabelece para esse tipo de produto. Mas em termos de legislação, a calabresa é isso. Legal. E do ponto de vista tecnológico do produto, porque você falou que tem uma família de produtos, né, chamado calabresa, né, popularmente conhecido como calabresa, mas tem a calabresa, só feita de carne suína. Tem a tipo calabresa, que você pode utilizar aí, por exemplo, o CMS, e tem embutido misto cozido, que vai ser, em teoria, um produto um pouco mais gordo, porque você vai utilizar mais CMS e tudo mais, e vai mais para a parte de aromatização. Mas do ponto de vista tecnológico do produto, como que você vê a diferença, as semelhanças nesses três produtos, os cuidados que tem que ter em um, que tem que ter em outro? Bom, vamos falar do tipo calabresa, que é o produto que vem em mente. Eu acho que a galera que veio ouvir esse episódio, quando clicou lá e falou, o cara vai falar de calabresa, quer ouvir a gente falar desse tipo de produto, que ele se aplica também à calabresa ou ao embutido cozido. Mas para mim, Lucas, isso é uma opinião pessoal minha, isso não está escrito em lugar nenhum, e a gente nem levou isso para o banco de dados lá da Carnia, mas para mim a calabresa é uma mistura de dois produtos tradicionais no mercado. Hoje a indústria como faz. Então se você pega uma salsicha, a gente vai gravar um episódio de salsicha, a salsicha é uma massa refinada, é uma emulsão ali. Então você refina a massa, então ela tem um aspecto ali, tem a coagulação proteica, que ela tem aquela textura, mas parece um creme, um patê a massa antes de cozinhar. E você tem uma linguiça fresca, por exemplo, uma linguiça frescal que é feita com carne moída num disco até maior. Se você junta esses dois produtos, na minha opinião, você tem calabresa. Então, faça um teste quando você comprar uma linguiça tipo calabresa cozida, corte ela de forma longitudinal, assim, não em fatias para ficar rodelinha, mas de forma longitudinal para você ver o interno ali. Você vai ver que você tem pedaços de carne envolvidos por uma massa que está coagulada, que dá textura, e pedaços de gordura que também vão estar envolvidos com aquela massa. Então, é isso que eu vejo do ponto de vista tecnológico a calabresa. Antigamente, ou algumas indústrias ainda faz a calabresa em duas formas, duas massas que se misturam.
Você faz uma massa como se fosse uma massa de salsicha, lógico, respeitando a legislação de calabresa. Salsicha pode fécula, pode um teor maior de proteína, é outra legislação. Calabresa não, mas respeitando os limites tecnológicos e de legislação da calabresa. Mas você faz uma massa refinada num cútero, num emulsificador, uma massa moída e você mistura isso. Só que quando a galera que trabalha em fábrica, eles vão falar, cara, não faço assim lá. E 90, 98, 95, não sei esse percentual, mas um percentual bem alto, pelo menos das fábricas que a gente entra, que a gente tem acesso e visita, faz a calabresa numa misturadeira só. Então, do ponto de vista tecnológico, a calabresa, eu tenho que extrair tudo isso na misturadeira. Já estou passando por uma parte do processo, né? Você perguntou para mim o que é calabresa do ponto de vista tecnológico, mas isso é muito importante, porque como que eu vou fazer para ter o aspecto de calabresa, para parecer calabresa, para não parecer uma salsicha, mas também para não parecer uma linguiça frescal, para que ela fique ali com a massa e aquela textura, com a coloração de calabresa. Como que eu faço isso? Do ponto de vista tecnológico. Você falou um pouquinho que precisa extrair. Fala um pouquinho mais. O que é esse precisa extrair? O que isso significa? Uma das características da calabresa é a textura dela. Então, assim, eu, pelo menos, quando eu vou no mercado, quero saber, eu não abri o pacote, eu não sei se ela tá boa de sabor, se não tá boa, se tá defumada, se não tá defumada, se tem muito sal, se não tem muito sal. Mas uma das coisas que tem a calabresa é a textura. Então, você pega o pacote e você aperta ela, assim. Uhum. Essa textura também, ela está muito relacionada do como eu consegui fazer a emulsão da massa refinada. Para eu fazer essa emulsão, eu tenho que extrair a proteína. Quando eu falo de extrair, é extrair proteína. A proteína cárnea, ela precisa ser extraída para que eu consiga fazer com que ela tenha um poder de emulsificação maior. Então, como que eu extraio? Nesse processo de refino ou processo de moagem, eu extraio. Mas quanto mais eu refinar, desde que eu não aqueça ao ponto de desnaturar ela, quanto mais eu refinar essa massa, mais eu vou extrair essa proteína, então maior vai ser o poder de emulsificação, mais textura eu vou ter no meu produto, porque eu extraindo mais proteína eu aumento a capacidade de ligação de água, aumento a capacidade de ligação de gordura, então eles vão ficar mais presos ali, então eu aumento as características do produto como um todo, né? Se eu não tenho o emulsificador, ou se eu tenho, mas meu processo não permite, o tempo de processo não permite eu passar por um emulsificador, ou eu passar num cúter esse produto, eu tenho que fazer tudo numa misturadeira. Vem o primeiro ponto ali, o primeiro passo da calabresa depois da formulação, que eu tenho que olhar bastante para a formulação, né? Eu tenho que ter um balanço entre proteína, umidade e gordura bem equilibrado, eu tenho que ter um equilíbrio nesse balanço para que eu não... Se eu tiver muita gordura, o produto vai ficar muito macio. Se eu tiver muita água, provavelmente durante o cozimento eu vou ter muita quebra, o produto vai enrugar depois do cozimento. Então eu tenho que ter o balanço na formulação. Mas durante o processo de mistura, eu tenho que seguir uma sequência. A gente vê que a galera às vezes não faz isso, mas a gente tem feito alguns testes, isso faz muita diferença. Para esse tipo de produto, faz muita diferença. O que eu gosto de fazer, particular meu, e tem dado certo bastante. Parte da carne magra, carne que contém proteína, eu moo num disco menor, com o objetivo de extrair proteína, misturo parte dessa carne, dessa formulação, com os 20% do CMS, se eu estou fazendo uma tipo calabresa. Esse disco menor, que disco seria, mais ou menos? Disco 5, disco 6, que a galera bem usa. Pequeno para aumentar a superfície de contato. Exatamente, que eu quero simular o emulsificador. Não vou conseguir com misturador e misturadeira. Não vou conseguir fazer o mesmo trabalho do emulsificador ou de um cúter, mas eu quero chegar o mais próximo possível. Então, eu faço uma massa com essa carne moída no disco menor. Aí eu coloco ali o que eu quero ligar, o CMS, a gordura, se eu tiver alguma gordura para ligar, porque vale a pena eu também ter uma gordura de qualidade melhor para moer em disco maior, para ter aquele pedaço, sabe, aquele pedaço de toucinho mesmo dentro da calabresa, que também vai bem, também dá um sabor legal, a aparência do produto fica legal. Mas eu faço essa moagem mais fina, jogo na misturadeira. Aí jogo com a proteína não cárnea, jogo com... se eu for colocar água na formulação, hoje a galera não tem utilizado uma quantidade de água muito grande na formulação de calabresa. Porém, se eu for colocar água na formulação, eu coloco ali, eu faço uma massa e deixo bater. A misturadeira vai fazer o processo de extração proteica também. Deixa eu bater. Se eu tenho problema de temperatura, por exemplo, eu elevo um pouquinho, jogo essa água, eu substituo por gelo para manter a temperatura da massa baixa. Vou batendo. Quando eu vi que extraiu a proteína,
que a massa deu uma liga legal, que ela já está com um brilho legal, que é um sintoma, né? Que é um reflexo da extração proteica, aí eu venho com o resto. Aí eu venho com o resto da formulação, mais coisas que precisa ser ligada. Tem a questão dos aditivos. Os aditivos que servem para extrair, me ajudam a extrair proteína no meu processo, eu também coloco nessa primeira carne. Então, fosfato, sal, tudo que tem sal, por exemplo, condimento, às vezes tem sal veiculado, realçador de sabor tem sal veiculado ali. Na verdade, o sal é o veículo, né, desses produtos. Eu jogo ali, porque vai me ajudar a extrair proteína. Depois eu venho com o resto. Depois eu venho com as carnes moídas num disco maior, no disco 12, por exemplo, que vai me dar pedaços de carne, gordura moída num disco maior, que vai me dar pedaços de gordura, e aí eu misturo, é simplesmente um processo de mistura, eu quero que aqueles pedaços fiquem ali inteiros ali dentro da calabresa, e eu sigo com o meu processo. Mas a parte da extração é isso aí, isso é importante para a textura do produto, para a firmeza, vai ser importante lá na frente para shelf life, vai ser importante para o aspecto sensorial, mordida do produto no final. Tá. E aí você falou, você já acabou entrando um pouquinho na parte de processamento, para a gente dar um overview aí, um geral sobre tudo de processamento. Qual que seria o passo a passo para fazer desde a formulação? Eu acho que vale a pena a gente fazer um breve descritivo sobre formulação. Como que faz a formulação? Pega tudo que a legislação permite, depois você coloca o que vai dar e vê se cabe no custo, ou pega aquilo ali e começa do nada a formular, se tivesse uma folha em branco. Como que faria para formular uma calabresa? Nossa, a gente vai passar do processo agora, eu vou ficar falando, você vai ficar bebendo vinho, né? Mas você me interrompa aí. Mas o primeiro passo realmente é a formulação. Existem várias formas de você formular. Cada um tem a sua, cada um se sente mais confortável num campo, gosta de começar de uma forma. A folha está em branco. Eu olho primeiro porque para que tipo de matéria-prima eu tenho disponível para legislação. Então, muita gente liga e fala, me passa uma fórmula de calabresa. Primeiro pergunta, você quer fazer calabresa mesmo ou você quer fazer tipo calabresa? Não, quero fazer tipo calabresa. Essa aí das marcas famosas do mercado aí. Eu quero uma igual daquela lá. Falei, então é tipo calabresa. Com o mesmo sabor, tudo. Mesma qualidade, e com custo bem menor, normalmente. Eu falo, cara, qual é o público? Você quer concorrer com quem? Então a gente já sabe, começa a situar onde está ali o processo de formulação. Então a gente já sabe que o cara vai muitas vezes focar em custo. Calabresa é um produto que é acessível à maior parte da galera aí. E por isso que é muito produzido, é produzido em volume. Então eu já vou na minha matéria-prima mais barata e coloco o limite que a legislação permite. Já coloco os 20% de ICMS. Qual é o outro limitante? Seria a gordura. A legislação permite 35% no máximo de gordura. Então eu já faço a conta de quantos por cento o ICMS vai me trazer de gordura e eu já vejo quantos por cento de gordura tem o meu material mais gordo, se é um recorte gordo 50-50, ou se é um recorte 70 de gordura, ou se é só toucinho, só gordura mesmo. Já vou para esse lado e já faço o balanço da gordura para deixar em torno de 30%. Eu tenho que jogar com uma margem de segurança, porque eu nem sempre vou ter a matéria-prima exatamente com o mesmo percentual. E não é toda a fábrica que dispõe de um laboratório que analisa a matéria-prima na sua chegada para refazer a formulação. Então, eu deixo ali com 30% de gordura, que o produto tem sabor, é possível segurar esses 30% de gordura, e é possível o produto ficar legal com isso aí, em todos os aspectos sensoriais e tecnológicos. Bom, achei, meu recorte é 50-50. Então, quanto que eu consigo adicionar de recorte, descontando a gordura do ICMS ali, para chegar no montante de 30% de teor de lipídios no produto? Bom, eu tenho uma parte da formulação. Eu vou para os aditivos. Os aditivos não tem muito para onde ir. Proteína não carne é 2,5%. Depois eu vou decidir qual proteína não carne eu vou utilizar. Se é uma mais funcional ou se é uma menos funcional. Mas ao princípio eu vou colocar os 2,5% que a legislação me permite. Ela vai ajudar a me dar estrutura no produto. Então, por mais que eu utilize uma texturizada, eu vou utilizar os 2,5%. O condimento eu vou seguir a indicação do fornecedor. Vale a pena ressaltar que a linguiça calabresa, por legislação, ela tem que ter picância característica de pimenta calabresa. A gente não encontra isso nas maiores, mas está escrito no regulamento técnico do padrão de identidade e qualidade
que o produto tem picância característica, mas por uma questão cultural, uma questão, criança come pizza de calabresa, foi se tirando, e hoje às vezes você coloca pimenta na calabresa, não, tá muito picante, meu público não aceita isso. Mas vale a pena a gente deixar o parênteses aberto, que a legislação fala que tem que ter, tá? Condimento, fosfato, por exemplo, o estabilizante, antioxidante, eu vou utilizar dentro do padrão, dentro a gente faz uns podcasts só de aditivos para falar só deles especificamente. Bom, aí eu desconto de 100%, né? Eu tenho 100%, desconto 100%. O que me falta, eu não tenho outra alternativa a não ser colocar essa carne, que parte dela eu vou moer num disco mais fino e parte dela eu vou deixar num disco maior, tá? Então, em termos de formulação, eu formulo assim. Aí o cara fala, não, mas é uma linguiça mais nobre um pouquinho. Também cabe os 20% de CMS, o que muda é a questão da carne que eu vou utilizar. Às vezes, ao invés de eu utilizar uma carne mais industrial, eu utilizo uma paleta, um pernil, suíno, eu utilizo uma carne mais nobre. Vai ter um custo mais elevado, eu vou ter um produto melhor no mercado. Bom, você falou de processo, a gente falou de formulação. Aí, vou ficar até amanhã falando aqui, porque o processo é longo, tá? Você falou um pouquinho do negócio de umidade, proteína e gordura. Como que funciona isso na formulação? Porque ainda isso é uma parte da formulação. Como que funciona? Quais seriam valores ideais? Como calcula isso? Também é uma coisa que existem várias metodologias. Tem gente que calcula o teor proteico do produto. Então, dependendo da proteína que eu tenho, essa proteína tem uma capacidade de ligar, sei lá, eu tenho 14% de proteína, eu consigo ligar esses 14%, consigo ligar 30% de gordura, consegue ligar 2 partes de gordura, o teor proteico, e consigo ligar a umidade aí da calabresa vai estar em torno de 60%, 55%, então eu consigo ligar 1:4 ali, depende muito da qualidade da proteína. Isso é muito difícil de fazer. É mais raro. Na prática mesmo, funciona assim. A carne, ela consegue ligar ali de água até uns 12% de água utilizando fosfato. A proteína não carne, depende da proteína que eu uso. A proteína não carne, ela consegue ligar ali 1:2, 1:1, relação proteína-água, ou se for uma isolada, até 1:4, relação proteína-água. Então eu consigo balancear em cima da quanto de carne magra eu tenho e quanto de água que eu coloco, embora a calabresa, a gente vai falar mais à frente, tem problemas de shelf life, quanto mais água livre eu tiver ali, mais fácil o micro-organismo crescer. Vai lá no episódio de microbiologia, a gente explica bem essa questão. E aí o shelf life menor, calabresa é um produto vendido a temperatura ambiente, então ali, né, isso é terrível pro shelf life do produto. Normalmente o rótulo tem 90 dias de shelf life, e às vezes o produto não suporta esses 90 dias, então a galera tem tirado água da formulação. É só a umidade da carne mesmo que a proteína tem que segurar. E a gordura eu não posso passar de 35%, é um limite de legislação, de padrão de identidade e qualidade. Então, mas o teor proteico mínimo de 14, se eu seguir isso aí, eu tô seguro, entendeu? Eu consigo fazer uma estrutura boa, mas basicamente a proteína da carne e a proteína não carne são os emulsificantes da parada ali. Eles que seguram água e gordura. Então eu extraio a proteína e eu faço esse balanço para eu não desequilibrar. Mas normalmente as relações vão por aí. Ou o pessoal vai em cima da carne magra, ou o pessoal faz o cálculo de qual o teor proteico que eu tenho. Aí você chega quanto de gordura que eu consigo colocar, 1:2, 1:3... ou quanto de umidade o meu produto pode ter lá que aquela proteína vai conseguir segurar de forma adequada. Tá. Temos a formulação, então, já tem ali os percentuais, quanto de cada coisa que vai. É só misturar tudo e embutir? Como é que faz? Aí vem o processo de mistura. Normalmente, o que a gente vê, a galera joga tudo no misturador, não segue uma ordem de mistura, não tem um padrão, que é mais fácil, joga ali no misturador e deixa misturando um certo tempo, 5, 10, 20 minutos, enfim, cada empresa tem seu tempo disponível de misturador e parte para o embutimento. Porém, como eu disse antes, a parte de mistura ela é muito importante para a textura do produto. Então, se eu seguir uma ordem adequada, lógico, a galera às vezes trabalha na indústria e vai falar, cara, mas aqui não dá para fazer isso porque eu tenho uma outra particularidade. Se eu jogar proteína no começo, eu vou ter grumos de proteína. Então, fora as particularidades,
O ideal, na minha opinião, seria eu jogar a carne que eu vou trabalhar ela para ser estrutura, a carne que vai virar aquela massa fina, trabalhar bem ela com os produtos que me ajudam a extrair proteína, junto com o movimento da misturadeira, então fosfato, sal, trabalho. Depois eu jogo o que precisa ser ligado, que é o CMS, que é a outra parte da gordura, água se tiver, trabalho a emulsão, jogo as carnes mais moídas em pedaços maiores, faço a mistura. Acabei de misturar. Então, linguiça calabresa não, calabresa é mais top um pouco, ela vai passar pelo processo de cura. Mas normalmente a linguiça tipo calabresa não passa por um processo de cura. Então, logo depois da mistura, o produto já vai para a fila do embutimento. Então já vão os carrinhos lá, ou a linha contínua vai pro embutimento. E aí o processo de embutimento ele acontece, o envoltório é a tripa, vamos fazer um episódio de tripa. A gente tá prometendo episódio, hein, cara? Nossa Senhora. Mas a gente tá perto até aqui, né, da galera que produz. Acho que vale a pena trazer a galera aqui. Mas o que a gente vê de dificuldade ali, o cuidado que o pessoal tem que ter no embutimento é com o calibre do produto. Primeiro assim, eu tenho basicamente dois tipos de envoltórios que eu posso usar para embutir a calabresa. Um envoltório artificial, basicamente de colágeno. Alguns tipos de calabresa também embuto em tripas plásticas, né, de celulose ali, mas eu tenho que tirar ela antes de consumir pelo menos. Mas você já viu, por exemplo, a galera tem feito muito aquelas calabresas, chama na indústria de calabresa reta, que é uma calabresa maior que o objetivo dela é fatiar. Então eles fazem numa tripa de celulose ali, que o produto ele não vai com a tripa para pizza, porque ele vai tirar antes, e aí a rodela de calabresa não vira aquela canoa, né? Porque um dos motivos para virar aquela canoa na pizza é o envoltório não dilatar na mesma proporção que a massa dilata quando a pizza vai pro forno. Então o envoltório dilata menos, então ele segura a calabresa e ele vira uma canoa. Se fizer um corte no envoltório, ele já acaba aquilo lá. Os caras que fazem pizza aí tem a calabresa canoa que fica com azeite de oliva ali dentro, né? Se for azeite de oliva que o cara usa. Ou o toucinho fundido. Ou o toucinho fundido, derreteu ali, ficou ali. Mas do embutimento eu posso usar o envoltório artificial, falando a calabresa, tipo calabresa normal, essa no pacotinho de 400 gramas que a gente vê por aí, que a gente compra para fazer a feijoada. O envoltório artificial, ele normalmente já vem colorido, já vem com a cor normal. O envoltório natural, você tem que ou passar por um processo de defumação, depois que vai dar cor nele, ou dar um banho de fumaça líquida logo antes do cozimento, e para que tenha aquela coloração característica. O cuidado que você tem que ter, se for natural, é o calibre da tripa. Porque se eu tenho uma tripa descalibrada, ou seja, eu tenho uma tripa mais grossa e uma tripa mais fina, o cara que está embutindo na máquina, ele é cobrado por produtividade. Essa produtividade, se a tripa estoura muito durante o embutimento, dá problema, ele produz menos no final do dia. Ele é cobrado por produtividade. O que ele vai fazer? Ele vai ajustar a embutideira dele para mais fina que tiver, para não estourar. Porque se eu tenho uma tripa mais fina, eu embuto uma quantidade maior, ela estoura. Então ele ajusta a pressão, a quantidade de produto ali, para mais fina que ele tem na hora ali que ele está utilizando. Isso faz com que, se eu tenho uma tripa mais grossa, eu tenho pouca massa para o mesmo espaço de tripa, e a calabresa, quando eu penduro ela no carrinho, ela fica parecendo um pinhão, fica gordinha embaixo e depois ela vai afinando. A gente vê essas calabresas no mercado. Isso não é problema da tripa, não é problema no embutimento, mas é esse tipo de problema que acarreta esse acontecimento lá no final. Já a tripa artificial, a tripa de colágeno, a tripa, se ela for colorida, ela sempre tem o mesmo calibre. Então eu tenho uma velocidade maior, uma limpeza maior, ali não estoura, ali não tem água que vem junto ali. A galera que trabalha em embutideira sabe que eu estou falando como que é embutir com uma natural e com uma artificial. A dificuldade é ainda a questão custo, né? O cara tem que fazer conta, porque a tripa de colágeno ela é mais cara. Se eu vou pegar o metro da tripa de colágeno para o metro da tripa artificial, da tripa natural, desculpa, a tripa natural ela é mais barata, metro por metro. Mas só que eu tenho que fazer conta quanto eu ganho mais de produtividade com a outra, se eu tenho capacidade ociosa ou se não. Então aí é particular de cada frigorífico, tá? Para usar uma ou outra. Mas, embutiu? Falei que não tinha nada de embutimento para falar, né? Tem meia hora que a gente tá falando de embutimento.
Aí, se for tripa natural, a maioria das empresas passam por um banho de fumaça. Então, se for tripa natural, por quê? Para mim adquirir a cor de uma calabresa, aquela cor ali, que até parece aqui, né, com a garrafa, com a mesa nossa aí, o pessoal fala na indústria, asa de barata, né, aquela cor castanha, com a fumaça natural, vai demandar um tempo muito longo de defumação. 9, 10, 11 horas de defumação. Normalmente uma linguiça calabresa na indústria, esse calibre normal que a gente vê aí, ela cozinha com 5 horas, 5 horas e meia, é o tempo disponível que eu tenho de estufa para cozinhar esse tipo de produto. Que do ponto de vista tecnológico, de cozimento, de quebra de estufa, tá ok, só que ela não adquire a cor. Então eu dou um banho de fumaça, logo depois que eu embuto, ou antes do embutimento, ou assim, o banho de fumaça está exatamente no meio, que acaba de dar o banho de fumaça, vai pro processo de cozimento. Aí vai para dentro da estufa. 2 fatores acontecem ali dentro da estufa: secagem e cozimento. E aí é muito importante a gente definir isso aí. A temperatura que eu começo, a temperatura que eu seco, a temperatura que eu chego lá no final, tudo isso influencia no produto lá depois lá na prateleira. A secagem seria para mim retirar um pouco de umidade. Eu vou reduzir a atividade de água. Reduzindo a atividade de água vai me fazer atingir aquele limite da legislação, que não é de atividade de água, é de umidade, né? Mas eu reduzindo a atividade de água, eu deixo o produto mais... a durabilidade do produto vai ser maior. Então, um dos objetivos de quebra de estufa da secagem é ter quebra de estufa para reduzir a atividade de água. Porém, eu estou perdendo peso no produto quando eu seco. Então, quanto mais peso eu perco, maior vai ser o custo daquele produto, porque menos produto é um embalo. Né? Eu usei 100 kg de massa, eu quebrei 8% na estufa, eu estou embalando 92 kg de produto final. Se eu quebrar 12, eu estou embalando bem menos, 88. Então, assim, isso lá no final do dia faz uma diferença grande no custo de produção. Então, eu tenho que achar o meu balanço. Qual a quebra ideal para o meu produto ter durabilidade, mas eu também ter lucratividade. Essa primeira etapa, a galera da indústria faz a parte da secagem. A gente fala chaminé aberta ou chaminé fechada? Faz com a chaminé aberta, porque quando a chaminé da estufa está aberta, o ar está circulando, eu estou garantindo que sempre eu tenho ar novo, ar com uma umidade relativa menor, então eu tenho capacidade de retirar ar do produto. Definição de secagem é a diferença entre atividade de água do produto para a umidade relativa do ar. Então, se eu tenho um ar com uma umidade relativa menor do que a atividade de água do produto, a água vai migrar do produto para o ar. Então, renovando esse ar, eu garanto que a umidade relativa do ar está sempre na umidade relativa ambiente. Porém, quando eu fecho a chaminé, o ar começa a ficar ali dentro. A umidade que está saindo do produto vai saturando o ar dentro do produto. Então, eu vou criando uma superfície saturada de umidade. Quando eu tenho a saturação da umidade ou quando a atividade de água iguala a umidade relativa do produto, eu paro de secar. E aí eu estou cozinhando o produto. Aí eu quero fazer o quê? Eu quero eliminar micro-organismo. Eu quero aumentar a temperatura para matar micro-organismo. Matando o micro-organismo, eu vou ter uma durabilidade maior lá. E aí, cozinhou o produto. Ok. Acabou de cozinhar o produto, o que eu vou fazer? O que eu faço quando acaba de cozinhar o produto? Só embalar que não é. Não é só embalar. Eu que não pode embalar quente. Colocar lá no slogan quentinho da fábrica. Isso não tem como, não tem problema nisso aí. Tem. Eu vou resfriar o produto. Vou passar ele por um processo de resfriamento. Por quê? Aí entra logo após o cozimento, entram as questões microbiológicas, que ela é importante desde o início do processo, desde a minha formulação, mas elas se tornam mais críticas no processo pós-cozimento. Você imagina que na estufa, no episódio de microbiologia, eu falei que durante o processo de cozimento, eu elimino 3 ciclos logarítmicos de contaminação. Basicamente, eu elimino as células vegetativas e eu fico com os esporos que eu tinha ali. Então, depois do cozimento, eu tive aqueles micro-organismos que continuam ali, eles vão encontrar uma condição sozinha, não tem concorrente. Então ele vai encontrar uma condição ideal não, mas uma condição melhor do que ele tinha antes, quando ele tinha um monte de concorrente ali para crescer. E se, junto a isso, eu mantenho o meu produto numa temperatura ideal de crescimento, que é em torno de 36 graus,
ele vai crescer numa velocidade maior. Então, logo que eu tiro da estufa, eu tenho uma contagem microbiana baixa, porque eu reduzi durante a estufa, mas aqueles micro-organismos voltaram a crescer e fizeram, porque eu deixei o produto a 36 graus. Então eu faço um resfriamento para mim passar rápido por essa temperatura. Não tem como eu sair de 72, o cozimento ele vai pelo menos até 72 graus Celsius. Não tem como eu sair de 72 e chegar em 15 sem passar pelo bendito 36, a faixa de 30 e 40. Mas eu tento passar nessa faixa de temperatura com uma velocidade maior, para que eu tenha um crescimento desses micro-organismos remanescentes ali de uma forma mais lenta, que eu tenha o mínimo possível do crescimento dos micro-organismos remanescentes ali. E aí eu resfrio ele para isso. Também tem uma questão, a gente fala no episódio de microbiologia, que o produto ele estraga de fora para dentro depois da embalagem. Então, quanto mais líquido superficial eu tiver ali no pacote, quanto menos líquido o produto liberar depois que eu embalei o produto ou acumular na interface embalagem-produto, maior vai ser minha durabilidade, porque ali fora é onde começa a deterioração do produto. Então, se eu embalo quente, que nem você falou, vou vender quentinho e gostoso, quando eu embalo, aquele ar que vai quente junto com o produto ali, que tem uma saturação de água, ele vai encontrar uma superfície mais fria da embalagem e aquele ar vai condensar. Mais ou menos quando a gente sopra um espelho, que condensa o ar ali, ele vai condensar na superfície da embalagem. Ali vai ser uma água que está na interface embalagem-produto, que o micro-organismo adora para crescer. Então, um dos pontos de não embalar quente também é não acumular aquela água que vai diminuir o shelf life do produto. E o fato de resfriar, eu tenho que fazer com que o produto passe a faixa de 30, 40 graus Celsius ali de uma forma rápida, para eu não ter um crescimento microbiano muito acelerado durante essa fase. E aí o produto vai para expedição, né? Eu embalei o produto, a embalagem são esses cuidados, a questão de manipulação na embalagem, ela é muito importante, o quanto eu manipulo. Quando eu estou manipulando, eu estou contaminando, estou aumentando a contaminação do produto. A questão de quanto tempo o produto demora depois do cozimento para ser embalado também é importante. Qual é a contaminação do ambiente ao redor daquele carrinho, daquele produto, a superfície que o produto vai se passar, se a qualidade do ar daquele ambiente, não só o ar do ambiente, mas o ar se eu estou utilizando, por exemplo, uma embaladora que são as termoformadoras, que eu tenho um sopro de ar para a formação da embalagem ali, também de onde vem esse ar. Se esse ar estiver contaminado, eu estou jogando micro-organismos para dentro do pacote ali do produto e vai diminuir o meu shelf life no produto. Temperatura da sala, que vai me dizer a contaminação ambiental. Movimentação na sala, que faz com que o micro-organismo se desprenda de uma parede e venha para o ambiente ali, que vá em encontro com o produto. Porque quando a gente faz o monitoramento microbiológico da calabresa ao longo do processo, a gente vê que durante a estufa eu tenho uma queda de 3 ciclos logarítmicos mais ou menos. Só que depois, o próprio crescimento dos remanescentes, que nós já falamos, quanto a contaminação do ambiente ou da superfície ou da manipulação, faz com que o número de micro-organismos ali volte a aumentar e eu embale um produto perto do limite de deterioração que a gente falou lá, que é 9,3 ciclos logarítmicos, né? Então, imagina que eu tenho uma massa com 10 a sexta, eu cozinhei, derrubei ela para 10 a terceira, mas eu recontaminei ou aquilo cresceu para embalar com 10 a sexta de novo. Aí eu chego a 10 a nona muito mais fácil se eu embalar com 10 a quarta, 10 a quinta ali. Pelo que a gente vê de mercado, assim, e até eu acredito que esse é um episódio que vai chamar bastante atenção, porque as devoluções elas são muito altas em linguiças cozidas, né? Quer que ela seja calabresa, tipo calabresa ou embutido misto cozido, o índice de devolução é muito grande, sobretudo não agora, porque a gente está não sei que horas, que época do verão, que época do ano que as pessoas estão ouvindo esse podcast, mas no verão normalmente isso acaba aumentando bastante. Então eu imagino que esse aqui é até um negócio desesperador. O cara fala, tô com um problema de calabresa, vou procurar até se ter um podcast falando que me ajude e me dê uma luz para resolver isso. Porque você falou que vários dos cuidados que tem que ser tomados, principalmente pós cozimento, que está ali no resfriamento, está muita coisa relacionada ao processo de deterioração via microbiológica. Se a gente fosse dar aí uma triagem rápida, para o pessoal falar assim, puta, ainda bem que eu ouvi esse podcast e me deu pelo menos uma clareada.
Tem como a gente linkar, por exemplo, esse problema, possíveis causas. Por exemplo, perda de coloração, possíveis causas. Formou limosidade, possíveis causas. Liberou líquido, possíveis causas. Tem como a gente fazer uma triagem, elencar uns 3 a 5 problemas e ir fazendo possíveis causas para dar uma clareada em eventuais problemas de evolução que as pessoas têm? Tem, claro. Tem até mais, pô. Tem até mais, tem bastante. É um produto que dá problema. É um produto que ele é produzido numa escala muito grande, mas os maiores problemas realmente estão relacionados a shelf life. O mercado brasileiro acostumou, e aí é uma questão de logística, é uma questão de eu conseguir colocar isso no mercado a tempo para ter quando o produto vai para a prateleira, eu tenho um shelf life ainda disponível para o consumidor de 90 dias. Algumas empresas trabalham com 60, outras 90. E a grande maioria do produto ele é comercializado à temperatura ambiente. Então, e não são todos os produtos. Talvez a galera que não trabalha em fábrica, estranha a gente falar isso, mas a galera que trabalha em fábrica vai falar, no fundo ele tem razão. Eles não suportam os 90 dias. Eles estragam antes. Eles não estragam do ponto de vista da segurança alimentar, dos micro-organismos patogênicos que fazem mal. Eles estragam do ponto de vista sensorial. E os problemas que a gente recebe estão relacionados a isso. E aí um dos problemas maiores é minha calabresa tá estragando e tá liberando um líquido no pacote. Aí eu elencaria 2 causas. Eu tenho que investigar o que acontece primeiro. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque uma coisa puxa a outra. Se eu tenho uma formulação desbalanceada, usei água na formulação, por exemplo, ou não trabalhei muito bem o meu processo de mistura, e essa calabresa liberou líquido no pacote, às vezes eu tenho eu tenho um controle microbiológico legal na fábrica, utilizo até um conservante que é uma barreira boa, utilizo algumas barreiras boas ali para conservação do produto, mas essa água que foi liberada no pacote, ou se eu embalei a quente, por exemplo, deu água lá no pacote, ou se eu utilizei um conservante de superfície que não tem muita efetividade, foi líquido para o pacote, esse líquido que foi liberado, enfim, que ficou ali, acelera o crescimento microbiano e acelera a deterioração, porque os micro-organismos vão estar ali. Agora, às vezes acontece de forma contrária. Se o crescimento microbiano faz com que o pH caia, o pH caindo eu diminuo a capacidade de retenção de água e gordura da proteína presente ali, diminuindo a capacidade de retenção de água, o produto libera líquido, liberando o líquido eu fico mais disponível para o micro-organismo crescer, aí vira uma bola de neve. Então, quando o cara liga e fala, minha calabresa está estragando e tem líquido no pacote, um líquido branquinho, meio ácido, meio com cheiro meio esquisito, vamos verificar o que acontece primeiro. Se é a questão microbiana ou se eu tenho que trabalhar a questão da estrutura do produto. Na maioria das vezes a questão microbiana acontece primeiro, tá? Perder cor de produto. Perder cor é clássico também. Tem uma diferença. A vantagem da tripa de colágeno, por exemplo, para a tripa natural é que a de colágeno a cor não perde. O produto estraga, mas ele está bonito ali. Às vezes ele cheira mal, mas o produto está bonito. Já quando eu trabalho com o banho de fumaça, que é corante ali que tem na fumaça, corante caramelo que tem na fumaça, ele é mais instável, a variação de pH, é mais instável aos metabólitos que o micro-organismo produziu, enzimas, essas coisas. Então, este produto vai perder a cor mais rápido. Então, a perda de cor está relacionada a uma questão de crescimento microbiano, mas que está relacionado com a liberação de líquido, que a gente vai lá. Questão de sabor. Às vezes o cara fala, mas a calabresa não está legal de sabor, não está com aquele sabor fresco, não tem o sabor de defumado que eu gostaria que ela tivesse. Aí eu vou olhar lá na minha formulação. Se a condimentação que eu estou utilizando, mais a questão microbiológica também, faz o produto oxidar, tem a questão da oxidação de gordura também, que atrapalha muito o sensorial, porque a gordura oxidando, quando ela chega num ponto de produzir peróxidos, a questão de oxidação, eu sinto sensorialmente, mas antes disso ela deixa de ser fresca. Ainda não percebi a questão oxidativa,
Porém, eu já percebo que o sabor está mais encoberto. Tem a questão da proteína não carne que eu utilizo também, que ela encobre um pouco do sabor do produto. Então, tem todos esses fatores que interferem no sabor, que é um parâmetro de qualidade da linguiça tipo calabresa, da linguiça calabresa, ou do embutido misto cozido, ou do embutido suíno cozido, se ele for só de carne suína, por exemplo. A questão de textura. Às vezes a calabresa está mole. Eu volto lá na minha mistura e vejo se eu estou extraindo bem a proteína, e volto lá na minha formulação e vejo se ela está bem balanceada. Calabresa enrugada. Você já viu no mercado? Já. Aquela calabresa que parece toda enrugada. E aí a galera liga muito perguntando por que a minha calabresa fica enrugada, eu não sei o que eu faço. Isso está relacionado com formulação, se eu tenho muita umidade, ou se eu utilizei, por exemplo, supor que às vezes a empresa compra carne. Ela compra a carne, essa carne chega congelada. Às vezes ela não tem estrutura para descongelar essa carne, ela faz a calabresa com massa congelada, com produto congelado. O CMS vem congelado, às vezes o recorte vem congelado, ele não descongela. E aí, congelado, eu não tenho reações químicas, eu não tenho emulsificação, então eu não tenho tudo isso que a gente falou, não tem. Então eu tenho tudo solto ali dentro da tripa. Quando eu vou para o cozimento, a água está solta, ela vai correr embora. Aí ela vai deixar espaço, ela enruga. Cozimento, eu tenho que fazer um escalonamento na temperatura de cozimento. Se eu jogo um produto numa estufa que está a 90 graus, logo de cara, a água vai volatilizar de uma forma muito rápida, vai sair do produto antes que eu coagule a proteína e que eu estabilize aquela emulsão. Porque é o cozimento que estabiliza a emulsão. Antes de eu estabilizar isso aí, a água foi embora. Gordura com um ponto de fusão muito baixo, gordura com uma qualidade ruim, banho-rama, por exemplo, gorduras muito moles, elas derretem muito fácil, então ela vai derreter durante o cozimento, principalmente se eu não escalonei bem esse cozimento, não dei espaço para a proteína coagular enquanto a gordura vai derretendo, ela vai pingar na estufa e ela vai deixar espaço na calabresa. A calabresa vai perder textura, porque vai ficar com espaço. Quando você cortar, ela vai estar com buraco. E vai enrugar, porque depois a tripa vai acompanhar o produto, ela vai enrugar. Problema de fatiabilidade tem a ver com textura. Se tem a ver com textura, tem a ver com formulação e tem a ver com como eu misturei esse produto. Enfim, dá pra gente ficar falando até amanhã aqui de problemas e assim, e não é a solução do problema, são pistas para solucionar o problema. Não, fantástico. Na verdade, então nós fizemos um apanhado geral de tudo aquilo que compreende calabresa, tipo calabresa embutido misto, começando por legislação, falando um pouquinho sobre formulação, sobre processo, a importância da ordem da adição, a importância do cozimento, de fazer um cozimento escalonado, a importância de resfriar para não deixar o produto numa temperatura, passar o mais rápido possível pela temperatura ótima de crescimento. E por fim falamos um pouquinho sobre problemas relacionados a deterioração e especificamente a shelf life do produto. Realmente foi uma aula, eu só fiquei quieto, só ouvindo, aprendendo, e realmente quem não estava aqui perdeu essa aula, mas vocês podem ter o privilégio de usar e ouvir esse podcast o máximo que vocês quiserem. Tem aqui realmente uma consultoria grátis, muito conhecimento, muita densidade no conteúdo. Esse é um episódio que eu tenho certeza que vai contribuir, vai ajudar um monte de gente. Então, se você gostou desse episódio, digita aí gostei, deixa seu like, se inscreve, segue o Carnicast lá no Instagram, e em breve teremos outros podcasts relacionados a produtos, a problemas, a processamento, a fórmulas e a legislação. Então, se tiver mais algumas considerações, se não, saúde. Só um brinde, é isso aí. Eu falei muito durante o episódio, então agora eu vou tomar um golinho do vinho. Saúde.